Transitividade verbal. Os verbos podem ser significativos e não significativos. Os verbos significativos, ou seja, aqueles que exprimem processos, são de dois tipos. Verbos intransitivos e verbos transitivos. Diretos, indiretos, diretos e indiretos. Os verbos intransitivos são aqueles cujo processo envolve apenas o sujeito, isto é, são verbos que não precisam de complemento, pois têm o sentido completo. Exemplo, os escritores leem, o aluno saiu, minha mãe chegou. São exemplos do quê? De verbo intransitivo. Os verbos transitivos diretos, vale também acrescentar que nós temos aí a sigla, ou seja, verbo intransitivo, VI, verbo transitivo direto, VTD. São verbos que, para fazerem sentido, necessitam de complemento. A relação entre o verbo e o seu complemento, o objeto direto, ocorre sem preposição. Exemplo, os leitores leram o livro. Se eu colocar os leitores leram o quê? Precisa do livro para você entender a ação completamente. João fechou. Fechou o quê? Fechou a porta, fechou a janela. André desligou. Desligou o quê? A televisão, o computador. Ok? Os verbos transitivos indiretos são aqueles que, para fazerem sentido, necessitam de um complemento, agora diferente do outro, com preposição. A relação entre o verbo e seu complemento, o objeto direto, ocorre com a preposição, ou seja, com a presença da preposição. Aí vem aquela perguntinha, nós já vimos em aulas passadas, ou seja, no ano passado, preposição. Aí vem aquela questão, ô Luiz, eu tenho que decorar todas as preposições? Não, é só fazer o exercício. Ao fazer o exercício, nós vamos nos deparar com as preposições e nos lembrarmos isso com naturalidade, tá bom? Então, aí ao lado do box tem assim, para lembrar, as preposições são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Ok? Aí o exemplo que nós temos no livro aí, né? Perdão, vamos voltar lá. Que aqui escapou aqui da visão. Os leitores simpatizaram com o jornalista. Aí vem aquela questão também igual do verbo transitivo direto. Esse verbo também necessita de complemento. Se você ler o texto, ou seja, com o verbo, você vai sentir que está faltando alguma coisa aí, e é o complemento. Então, os leitores simpatizaram com quem? Né? Com o jornalista, tá bom? Eu gosto de quê? De sorvete, de ir ao cinema, né? Ou seja, tem sempre um complemento para o verbo aí, tá bom? E sempre com a presença da preposição. Nesse caso aqui, a preposição com. Tá? Tipo, João precisa de almoçar ou de um almoço. Aí eu tenho lá entre o verbo precisar e almoço a preposição de. Tá? Os verbos transitivos diretos e indiretos. Aí, verbo transitivo indireto, VTI. Só lembrando, verbo intransitivo, VI. Verbo transitivo direto, VTD. Verbo transitivo indireto, VTI. E agora, verbo transitivo direto e indireto, ou seja, aquele que exige dois complementos, VTDI. Estabelecem duas relações e seus complementos são introduzidos sem preposição.
o objeto direto e com preposição o objeto indireto, tá? Então, os leitores escrevem cartas para os jornais. Aí, ó, eu analisando o verbo, escrevem o que? Cartas. Para quem? Ou para quê? No caso é para quem? Para quê? Para os jornais. Tá bom? Aí, ó, prosseguindo. Eu acho que é só que nós vimos aqui. Ah, não tem o verbo de ligação também, né? Aí os verbos não significativos são os verbos de ligação. Aí só lembrando que nós conversamos sobre isso, sobre essa questão do verbo significativo, é aquele que expressa uma ação, fenômeno da natureza ou um fato, um acontecimento. E aí os verbos de ligação, qual que é assim, né? VL, verbo de ligação. Ligam o sujeito a uma característica desse sujeito que aparece no predicado. É o predicativo do sujeito. Então, ó, os leitores ficaram indignados. Ficar é o verbo de ligação, que liga, por sua vez, o sujeito leitores ao predicativo indignados. Já que é predicativo do sujeito, vai haver uma concordância em número e gênero com o sujeito. Tá? Se eu colocar assim, as meninas ficaram indignadas. Tá? Os meninos ficaram indignados. Houve a concordância com o sujeito. Aí ao lado, no box da explicação, né, do livro Vocês, página 67, aí está aí um lembrete, ó, para lembrar. Os verbos de ligação mais frequentes são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, viver, virar, tornar-se, fazer-se, achar-se, encontrar-se. Aí vem aquela questão, Luiz, vou ter que decorar tudo? Não. Esses verbos, aqui vocês vão ver, viram a relação, e conforme a gente for fazer, nós formos fazendo os exercícios, vocês vão ver que alguns verbos de ligação são mais frequentes. E é bem provável que a mesma coisa ocorra na nossa prova. Tá? Então, vem aquela perguntinha, né? Verbo de ligação, né? Ou seja, e aí embaixo nós temos assim, ó, a classificação de alguns verbos depende da sua função na frase. Ou seja, é o verbo andar, virar, né? São verbos que, tanto como o verbo viver também, são verbos que vão, né? Ou seja, dependendo do contexto, vão ter funções diferentes. Aí analisando aí, ó, o exemplo que eles deram aí, ó. A menina anda. Né? Verbo andar está como verbo intransitivo. A menina anda desolada. Aí o verbo andar está o quê? Funcionando como verbo de ligação. Ou seja, ligando o sujeito ao predicativo desolada, que está se referindo à menina. Aí, ó, o menino chorou. Verbo intransitivo. Agora, a menina chorou lágrimas sentidas, verbo transitivo direto. Mas vejam só a diferença entre um e o outro. Essas lágrimas sentidas, no caso, está funcionando até, ou melhor, está sendo usado numa linguagem figurada, igual os verbos que expressam o fenômeno da natureza. Né? Você pode, dependendo do contexto, do que você quer expressar, você pode pegar e falar, dizer assim, choveu palavrões da boca do cidadão, um exemplo. Aí o verbo chover já não expressa o fenômeno da natureza, porque foi usado no sentido figurado. Aí já muda o sentido, né? Ou seja, daquele verbo. Prosseguindo aí. Observe mais esses exemplos. A menina chorou o dia inteiro. Aí o verbo chorar já é o verbo intransitivo.
O dia inteiro é o momento, duração do choro. A menina chorou muito. Aí, ó, muito, depois vai ver, ó, é intensidade. E o menino chorou no quarto lugar onde ele chorou. E nesses casos aí, os verbos são o quê? Intransitivos, ok? Então, paramos por aqui. Durante os exercícios, nós vamos nos certificar se realmente nós entendemos essas explicações que foram dadas aqui. De repente, agora, durante a explicação, parece que você... Parece, geralmente é assim. Quando é explicada a matéria, fácil, moleza. Aí, ou seja, na hora do exercício que aí aparecem as nossas dificuldades. Mas não fiquem tranquilos, Alex. Fiquem tranquilos que durante o exercício, vocês sabem, é o momento de tirar dúvidas. Aquilo que de repente você achou que entendeu e não tinha entendido. Mais uma vez, reforço, a compreensão do exercício é necessária. Olha, fazer o exercício é muito importante, tá? Porque durante o exercício você vai percebendo aquilo que você entendeu e aquilo que você não entendeu. Tchau, até mais, gente.